No final de semana, uma criança e um jovem morreram em acidente doméstico. E para falar sobre esse assunto agora, atenção, tá vendo essa jovem aí, ó? Essa jovem aí, ó, ela morreu após sofrer um choque em um tanquinho de uma máquina de lavar na cidade de Teixeira. Essa criança aí de 1 ano, agora já é outra imagem, morreu após sofrer um choque aqui na capital. Ela foi mexer em uma extensão e acabou morrendo com uma descarga elétrica. São acidentes simples que podem custar uma vida de qualquer pessoa. Vamos continuar falando agora sobre este assunto ao vivo com Letícia Silva. Letícia, o que é que a equipe do Corpo de Bombeiros recomenda, Letícia? Oi, Bruno. Então, a recomendação é que realmente as pessoas tenham muito cuidado com o choque elétrico, por exemplo, com tomadas, com fio decapado. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa situação é o Major Tiago, do Corpo de Bombeiros, que está aqui do nosso lado. Major, bom dia. Explica para o nosso telespectador quais são os cuidados que precisam ser tomados com relação a choques elétricos. Eu dei 2 exemplos aqui, que é fio decapado, tomadas, mas esses são alguns dos, né? Isso mesmo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Letícia. Bom dia, telespectadores. É sempre um prazer esse espaço, porque a gente fala sobre dicas de prevenção, né? E no tocante a acidentes envolvendo energia, eletricidade, nós temos que ter muito cuidado mesmo. Mesmo sabendo que as tomadas de hoje elas têm a sua adaptação que previne um pouco mais. Porém, nunca é de menos a gente colocar aquele protetor de tomada. Temos crianças em casa, então é muito importante colocar isso. Principalmente as crianças com menos entendimento de causa, né? Que vai ali com um objeto, com um friso, né? Alguma coisa desse tipo, uma chave, coloca e pode sofrer descarga. Eu tenho um animal, tenho um pet, por exemplo, comprei, é novinho e gosta de morder tudo. Aí eu tenho a minha extensão, ou tenho o meu fio e deixo ele solto. O que é que acontece? Esse pet, ele vai, por brincadeira, morder aquilo, você nem percebe e pode deixar aquele fio escapado, e assim a criança ao passar, o adulto, qualquer que seja, pode sofrer sim uma descarga elétrica. Então, os pais precisam ter uma atenção redobrada com relação a essas questões de fiação, para que não aconteça o que aconteceu ao exemplo do caso da criança em Teixeira, que morreu devido ao choque elétrico. Isso, a gente sabe que a criança ela é curiosa. Ela vai aonde a gente diz para não ir. Porque é própria do tipo. A gente às vezes fica até chateado com a criança, é buliçosa, como a gente costuma dizer no nosso linguajar, porém é dela, ela tem que colonizar, ela tem que investir nisso que é própria dela, está descobrindo o mundo. Aí ela vê esse tipo de coisa, vê tomada, vê o pai colocando a tomada, vê o pai pegando o celular, colocando a tomada e falando ao celular com a tomada ligada, que a gente sabe que isso não pode acontecer, né? O fabricante já explica isso. Utilizando também por exemplo, aquele Benjamin, o que a gente costuma chamar de T, e colocar várias adaptações, não, o correto é você chamar o eletricista, e na sua residência, colocar mais tomadas na sua residência, ao invés de utilizar aquele Benjamin, porque aquilo esquenta, aquilo sim pode causar um curto. Bom, além dessas recomendações com energia elétrica, vamos falar sobre outros cuidados domésticos que os pais precisam ter quando se tem criança em casa, que é o botijão de gás, né? Um acidente até mesmo aconteceu em Mangabeira, uma explosão de gás de cozinha recentemente, mas vamos falar sobre esses cuidados. Qual a recomendação na hora de trocar o botijão? Sobre o botijão de gás, a gente tem que olhar os prazos de validade, imprescindível. Prazo de validade de mangueira, de borboleta, né? Dos adaptadores. Às vezes a gente faz todas as trocas, mas não percebe a presilha. Aquela presilha ela vai enferrujando, a gente vai trocando tudo, vai deixando muitas vezes a mesma presilha. E aquela presilha ela vai enferrujar, vai romper e pode sim ter um vazamento de GLP. Tem pessoas que têm o costume de fazer o quê? De enfeitar o botijão. Coloca algo de PVC, coloca uma capa de PVC, uma capa de pano, aquilo não é indicado. O botijão não é algo para ser decorativo. Ele tem que estar à mostra para o técnico, ou você mesmo que tem um breve conhecimento, saber ali reverter um momento de pânico, né? E outro cuidado também. Eu acredito que muitos de nós vimos a nossa mãe ou nossa avó colocar sabão, raspar o sabão e sair revestindo
toda aquela conexão com o sabão. Isso não é interessante. O entendimento de que não vai vazar, certo, mas se houver um vazamento, o GLP, ele tem, é universal, um cheiro característico, que o gás de cozinha não tem cheiro, mas é colocado ali um elemento nele chamado mercaptano, que vai fazer com que esse cheiro, que é internacionalmente conhecido, onde a gente passar sabe que é um gás de cozinha que está vazando. Então, esse sabão pode sim cortar esse cheiro. E ao cortar esse cheiro, fica acontecendo o vazamento de GLP e a gente não tem essa percepção. O máximo que a gente pode fazer para ver se tem um vazamento? Pega o detergente, uma espuma, coloca ali após adaptar e vê se ela faz aquela bolha. Se fizer aquela bolha é porque está vazando, tá? Nunca bater com martelo, sempre a força dos dedos que pinçam, esses 2 dedos das 2 mãos, ao girar a borboleta. Nunca bater, porque aquilo ali é muito frágil, o dispositivo que tem dentro, que faz com que o gás escape e vá para a mangueira. Major, tem alguns fogões que são elétricos. Na hora de trocar esse fogão, a recomendação é tirá-lo da tomada para poder trocar o botijão, ou não há problema, de certa forma, em deixá-lo na tomada para poder fazer a troca? Bem, a gente tem um jargão que a gente fala, pecar por excesso, digamos assim, fazer o excesso. O que é o excesso? Ter mais cuidado. Eu vou trabalhar com máquina de lavar, coloca sandália de borracha, né? Eu não sei se o aterramento está bem feito, é outra questão que eu queria colocar, aterramento dos objetos energizados, aterramento de máquina de lavar. É muito importante você chamar um eletricista para ver aquilo, ou também observar se na sua casa tem o DR. Ultimamente, nas novas construções, estão colocando lá na caixa de eletricidade o DR, mas não esquecer de pedir para dar uma olhada. Então, sobre a questão que foi falado do fogão na hora de ser trocada a tomada. Do fogão elétrico, sim. Eu diria que é interessante você tirar da tomada para poder trocar. É o excesso que a gente faz para que a gente não corra risco algum. Eu costumo, antes de dormir, sair desligando, desligo o botijão, desligo alguns equipamentos que estão ali. Eu costumo fazer isso. Eu tenho 4 filhos, né? Então, isso aí já se adaptou à minha vida. Major, muito obrigada pela sua participação. Tá aí. Os cuidados não devem ser apenas, né, com a eletricidade, mas como a gente trouxe aqui, o Major também pontuou, gás de cozinha para evitar acidentes e várias outras coisas. O importante é você fazer mesmo uma vistoria na sua residência, ver se alguma coisa está irregular, cuidado redobrado, principalmente quando se tem criança, para evitar que ela, curiosa ali da idade normal, pegue em algum fio decapado, coloque o dedo na tomada, pegue em algum fio solto ou, enfim, vários outros procedimentos que precisam ser feitos para que esse acidente não venha a acontecer e não aconteça coisas graves como aconteceu, infelizmente, com essa menina em Teixeira e como o caso também de Mangabeira, que o gás de cozinha explodiu. Bruno, volto com você no estúdio. Obrigado, Letícia Silva, pelas suas informações agora às 7h35. Olha, atenção, eu vou a Campina Grande, mas